No dia de hoje, o tema é o trabalho. E acredito que ele seja muito oportuno devido à situação pelo qual passa o nosso país. E nós vamos fazer uma reflexão a respeito do que vem a ser trabalho. Porque muitas vezes nós acreditamos que trabalho é somente aquela atividade que nós desenvolvemos e que nós recebemos um numerário para aquilo. Vamos fazer essa reflexão no sentido de como anda nossas atividades. E que com esse conteúdo nós também podemos ajudar as pessoas, principalmente aquelas que estejam desempregadas, por exemplo, para que eles possam fazer uma reflexão sobre a atual conjuntura, como eu disse, que passa o nosso país. A definição de trabalho é toda atividade que desempenhamos, seja para o bem, seja para o mal, e pode ser remunerado financeiramente ou não. E podem ser classificadas em pensamentos, palavras e obras. Então vejam bem que no tempo todo de nossas vidas, nós estamos trabalhando. Então nós podemos trabalhar pensando, falando e obrando. E todo esse tipo de trabalho, ele pode estar sendo voltado para o bem, como pode estar sendo voltado para o mal. E ele pode ser remunerado financeiramente ou não. Desta forma, a gente percebe a grandiosidade do conceito de trabalho. De tal forma que nós vamos ver aqui alguns espíritos que nos ensinaram através de suas falas, para que a gente possa aprender, assimilar e ter uma nova visão a respeito desse tema. O mal não deve ser atividade em nenhum momento. Em outras palavras, o mal não deve ser comentado em tempo algum. É preciso que nós possamos mudar nossos hábitos. A mudança de hábitos parece ser muito difícil, mas não é. Se você começar com pequenas coisas, mudando seus hábitos, por exemplo, aconteceu alguma coisa, seja na televisão, seja em qualquer lugar, você encontra uma pessoa, a primeira coisa que você fala é aquele desastre. Já diziam os antigos que o mal tem pernas longas. E é verdade. Porque ele tem uma facilidade de propagar. E quando nós estamos propagando este mal, nós estamos fazendo mal. É bom que nós tenhamos essa noção. Por quê? Porque nós estamos ajudando o mal a se propagar. Então, é preciso que nós tenhamos essa vigilância para não passar coisas ruins para frente. E muito menos fofocas, não é? Antigamente chamava fofoca, hoje chama fake news. Ficou mais bonito, né? Mas é tão ruim quanto o outro. Tão ruim quanto o outro. E que a gente percebe pessoas até simplórias, acreditando na mentira e passando a mentira para frente. Então, é necessário que a gente tenha ali aquele momento de lucidez para falar, não, eu não vou passar isso aqui para frente, porque eu não tenho certeza se isso é verdade. Aliás, já dizia nossa amiga Sheila, que tudo que a gente
pensa, fala ou obra, nós temos que passar nas 3 peneiras. A primeira, como tem as peneiras de arroz, feijão e fubá, então na primeira peneira a gente pergunta se aquilo é verdade. Se você tiver dúvida, não fala. A segunda peneira, se aquilo vai fazer mal para o outro. Se for fazer mal para o outro, não fala. E se aquilo vai fazer bem para você. Olha, a maioria das coisas que a gente vai falar, a gente já para na primeira peneira. Nem dá continuidade. Não é assim, Sheila? Muito bem. Então, tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Nós podemos acalentar uma pessoa com a nossa palavra. Nós podemos, no pensamento, mandar uma oração para uma pessoa. Isto é trabalho. E a obra é aquilo que a gente faz, não é? Que seja um trabalho remunerado ou não. Uma sopa, por exemplo, que a gente faz é uma obra sem remuneração. Até porque, se alguém esperar remuneração para ganhar o céu fazendo sopa, ele não vai ganhar. Porque aí você está querendo fazer uma troca com Deus. Então, tem que ser uma coisa do coração, sem esperar benefício, não é? Senão seria mais ou menos aquele que vai jogar na loteria esportiva e faz um negocinho com Deus. Se eu ganhar, eu vou dar a metade para as obras sociais. Deus não aceita negócio, não é? Quando desejamos aprender qualquer assunto, o que fazemos? Nós estudamos nos livros, aprendemos com pessoas mais experientes, pesquisamos na internet e praticar o conhecimento assimilado, que é fundamental. Isto é muito importante nós termos em mente, porque nós temos que ter um foco, um objetivo. Por exemplo, no caso do Evangelho de Jesus. Se nós desejamos conhecer o Evangelho de Jesus, nós precisamos estudá-lo. E aí, nós vamos estudar nos livros. Nós vamos aprender com pessoas mais experientes, com nossos mentores. Nós podemos pesquisar na internet, mas com muita atenção para essa pesquisa, porque há muitas coisas que não são verdadeiras, vamos assim dizer. E praticar esse conhecimento assimilado. Porque o Evangelho de Jesus, ele não é feito somente para ser aprendido. Ele também tem que ser praticado. Vejamos um exemplo. Um médico se forma. Muito bem. E ele vai para a fazenda tomar conta da fazenda do pai. Ele pode até aplicar algum conhecimento que ele aprendeu ali na fazenda. Mas na fazenda ele é fazendeiro, ele não é médico. Não é assim? Então, na vida, nós estudamos algum assunto, mas nós temos que praticar aquele assunto. Porque senão, o nosso aprendizado ele ficou em vão. E em praticando aquilo que aprendemos, estudando, é que vai fazer com que nós possamos nos transformar. Então, aprendendo com as pessoas mais evoluídas do que nós vamos dar alguns exemplos. Porque através dessas frases, nós vamos então pensar como ela pensou e como que nós temos que praticar as coisas. A Madre Teresa de Calcutá disse: qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho de paz. Ela, então, está nos dizendo que qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho de paz.
Ela está afirmando isto. E é muito interessante porque esta senhora realmente foi um exemplo para todos nós de todas as crenças religiosas. Buda disse que sua tarefa é descobrir o seu trabalho e então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Buda, então, ele fala que nós temos que descobrir o nosso trabalho. O que seria descobrir o nosso trabalho? É descobrir aquilo que nos agrada, aquilo que nós queremos fazer, aquilo que vai nos fazer bem. E em qualquer situação, nós temos que buscar esse trabalho. Ele disse, sua tarefa é descobrir o seu trabalho. E então, com todo o coração, dedicar-se a ele. Porque quando você descobre um trabalho que lhe dá alegria, você tem condições de dedicar todo o seu amor naquele trabalho. Seja ele remunerado ou não. Então vejam que Buda nos colocou muito bem essa questão do trabalho. Confúcio diz, escolhe um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nem um dia da tua vida. Ele faz a menção porque muitas pessoas, hoje talvez a gente não veja mais isso, mas antigamente falava assim, puxa vida, amanhã é segunda-feira, é um dia de luta, vou ter que matar um leão, não é? Todas essas colocações a respeito da segunda-feira, e o sujeito ia triste para o trabalho, e isso passava de pessoa para pessoa, ia passando, esse estigma de que segunda-feira era o pior dia da semana. E quando chegava sexta-feira, alegria total. Então, isto é uma questão que tem que ser mudada também em nós. Porque o trabalho tem que ser gratificante, seja ele qual seja. Tem uma história antiga na nossa casa, ela foi oriunda de São Paulo. Uma moça chegou no centro espírita da nossa fraternidade e ela passou na orientação. E na orientação ela estava triste e foi perguntado por que ela estava triste. E ela disse, olha, eu vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar assim com muito amor. Eu trabalho porque tem que trabalhar. Na verdade, eu não gosto muito do que eu faço. E a atendente perguntou, e o que você faz? Aí eu trabalho num escritório de contabilidade. Mas tem alguma coisa que você goste. O que você gosta de fazer? Aí ela disse, olha, eu faço umas rosquinhas lá na minha casa, e quando eu levo essas rosquinhas lá no escritório, mas o pessoal fica maravilhado com as rosquinhas. Pois é, então está aí uma coisa que você pode pensar. E essa moça realmente passou a ter um outro olhar a respeito do trabalho. Porque até então, ela via as rosquinhas como se fosse somente uma forma de prazer. E não uma forma de traduzir aquilo numa renda financeira. E daí, ela começou a fazer as rosquinhas e vender. E saiu do escritório e montou uma grande padaria, não é? Uma coisa do tipo, e continuou frequentando o centro espírita lá em São Paulo. E ficou feliz. Então é isto que Buda está dizendo, que nós temos que procurar o trabalho que vai nos dar satisfação. Porque se o trabalho não der satisfação, não há salário que vai compensar. Não é assim? Não compensa. Muitas vezes a gente vê também
na época de vestibular, os jovens ficam preocupados. Qual opção eu vou fazer? E muitos optam por aquela que tem menos candidatos, o que é um equívoco muito grande. Outras optam por aquele que vai proporcionar um maior salário, que é outro equívoco, não é? E a sugestão é que elas procurem saber as atividades de cada profissional. Porque, em sabendo, ele vai saber que tem aquela rotina. E aí poderá, então, optar melhor por uma profissão ou por outra. Einstein disse, ética de trabalho. Ética é você ser realmente verdadeiro, não é? Não haver mentiras, nem com você, nem com os outros. O estado mental que possibilita ao homem fazer um trabalho desse tipo, com ética, é semelhante ao de um religioso ou amante. O esforço diário vem de uma intenção não deliberada ou programa, mas diretamente do coração. Então, ele está afirmando que quando você escolhe um trabalho para fazer com ética, que é verdadeiro, você vai ser verdadeiro naquilo, então aquilo vai sair do seu próprio coração. Não vai sair de nenhum outro programa que alguém vai falar para você fazer. E Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Esta frase, ela é muito significativa. Quando ele diz que meu Pai trabalha até agora, ele está dizendo que ele não teve nem começo de trabalho, ele sempre trabalhou, o Pai, não é? Deus. E continua trabalhando. E quanto a ele, ele diz, e eu trabalho também. Isto é, estou trabalhando desde sempre. Espíritos benfeitores nos relatam em seus livros que Jesus faz parte da esfera crística. O que significa isso? É uma pleide de espíritos evoluídos, de tal forma que eles são chamados de espíritos construtores. Então, foi dito que Jesus, ele participou da criação do nosso sistema solar. Do nosso sistema solar. Isto é, a Terra, Júpiter, Plutão, Mercúrio, e o Sol, enfim, todo esse sistema solar. Ele praticou esse trabalho desde aquela época. Então vejam a idade espiritual de Jesus. É de muito e muito tempo, não é? E está nos acompanhando até hoje, nesta caminhada. Então, o trabalho é incessante. No passado, nos foi colocado uma ideia equivocada a respeito do céu. Nos foi colocado que aquele que fosse uma pessoa má, uma má índole, ele iria para o inferno sofrer. E se ele fosse bom, ele ia para o céu ficar ouvindo a harpa tocar e chupando uvas. Uma coisa completamente sem nexo, não é? Porque isso chama-se ociosidade, não se chama trabalho. E nós sabemos que os espíritos, quanto mais evoluídos são, mais eles trabalham. Eles não têm feriado, mas estão hoje aqui. Hoje é feriado, não é? Amanhã é feriado, né? Não é hoje, desculpe. Mas não existe feriado, porque eles estão a qualquer momento para ajudar as pessoas. Não existe. Vamos então aproveitar essa frase de Jesus, que no livro Caminho, Verdade e Vida,
Emmanuel utilizou para fazer um estudo. Vejamos. Então ele usou essa frase que Jesus disse: meu Pai obra até agora e eu trabalho também, que foi anotado no Evangelho de João, o evangelista, no capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Então ele está afirmando que em todos os cantos nós encontramos criaturas que ficam se queixando e insatisfeitas. Queixando é o quê? Isso não está bom, aquilo não está bom, não está nada bom, eu estou com dor, eu estou com isso. Só se queixa de tudo. E insatisfeita, ou seja, ela não está satisfeita com o que tem. É mais ou menos uma história assim que diz, né, que quando você dá o leite para o gato ele bebe o leite e chora, né? Então ele não sabe se você está chorando porque quer mais leite ou porque está gostando do leite, né? Então as pessoas que são queixosas e insatisfeitas é mais ou menos assim. Nada está bom para ela. Sempre ela vai colocar alguma coisa a respeito daquilo que ela acredita que aquilo é que está lhe fazendo infeliz. Interessante. Ela coloca naquelas coisas tão pequenas que aquilo a gente olha e fala, mas não é possível que ela está, não é, se queixando dessas coisas tão pequenas. Ao passo que a gente vê pessoas com extremas necessidades, não é, financeiras e de saúde e outras coisas e não se queixam. Então, a forma com que a pessoa vive é muito interessante. Então, pessoas que se queixam muito ou estão insatisfeitas devem se preocupar, porque isto é altamente ruim para ela mesma. Quanto mais ela se queixa, quanto mais ela está insatisfeita, mais energias de criaturas desencarnadas vão chegar a ela. Quase todas pedem socorro. Então veja bem, essas criaturas, além de se queixarem muito e estarem insatisfeitas, elas ficam pedindo socorro. Quer dizer, ela coloca aquelas pequenas questões dela como se fosse um grande evento, uma grande necessidade na sua vida. E, na verdade, não é. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. Ele está dizendo que raras pessoas amam o esforço que lhes foi conferido. Então, um determinado trabalho que foi dado a você. E você tem que pegar aquele esforço e falar, não, isso aqui me foi conferido. Eu tenho que fazer esse trabalho. Mas esse serviço aqui é muito ruim. Eu não quero passar vassoura no piso, eu quero fazer outra coisa. Eu quero escolher o serviço. E às vezes lhe foi colocado aquele tipo de serviço para fazer. Então, ele fala dessa questão de amar o esforço. Amar esse trabalho que lhe foi conferido a fazer. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Ele está afirmando também que muitas pessoas se revoltam pelo gênero do trabalho. Vamos ver o que vem a ser gênero do trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Como a pessoa desconhece o trabalho do outro, ela acha que o trabalho do outro é uma maravilha e o dela é que é ruim. E é um grande equívoco. Os que estão varrendo a rua querem ser comerciantes. Ele acha que o comerciante não tem problemas. Ele acha que ele só tem ali de fazer um comércio e não tem problemas. Ao passo que o serviço dele é o que tem menos problemas. Porque se ele varrer a rua, é mais simples. Pode não ser tão bem remunerado quanto o do comerciante.
Mas, por outro lado, ele não tem risco de perder o seu salário. O comerciante tem o risco de fechar as portas. Vejam bem, quando você passa a ter uma visão global da vida, você não pode achar que o outro está ganhando muito dinheiro, porque você não sabe como ele chegou ali. Não é? Então, nós temos que ter uma visão de analisar o trabalho de cada um e dar o devido valor nesse trabalho. Hoje não, mas antigamente até a própria sociedade não dava muito valor quando a senhora chegava e dizia que a profissão dela era do lar. Hoje mudou completamente. Porque a pessoa do lar trabalha 24 horas. E ela tem que cuidar dos filhos, uma série de coisas, né? Quer dizer, hoje ainda, as mães ainda têm que trabalhar. Tem jornada dupla, não é? Então, é um trabalho muito grande. E que nós temos que dar esse valor, principalmente nós, homens, temos que dar este valor para as nossas esposas. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Da mesma forma, eles gostariam de estar na cidade. Eles acham uma beleza a cidade, mas eles não sabem da problemática que tem uma cidade. Eles não vivem na cidade. Quando eles passam a viver na cidade, eles vão ver que é muito diferente do que eles imaginavam. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Então, ele está dizendo que o problema não é o gênero, e sim a compreensão que cada um de nós temos que ter sobre aquele trabalho que nos coube a desempenhar. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. Emmanuel é desse jeito. Ele não tem meias palavras. Vejamos o que ele está querendo dizer. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. Ele está chamando essas pessoas queixosas de preguiçosas mesmo. De preguiçosas. Então ela fica se queixando, é porque estão com preguiça inconsciente. Talvez ela não tomou noção disso, mas ela é a questão de preguiça. É o desejo ingênito. Ingênito é que nasceu com ela. Então é um desejo que nasceu com ela de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas do pretérito obscuro. Isto é, a pessoa, quando nasce, ela traz consigo tudo aquilo que ela já aderiu em termos de bom e também aquilo que ainda precisa ser elaborado. Ou seja, virtudes e ainda aqueles que são chamados de defeitos. E ela precisa melhorar. Então, pessoas preguiçosas realmente precisam mudar de vida. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Então, ele está dizendo que Jesus veio nos tirar desta situação e morrer no erro. Porque quando nós somos trazidos para a encarnação, nós temos que sobreviver. E para isso nós precisamos de trabalhar. Mas há alguns que ainda acham que pode viver à expensa dos outros, não é? Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. O trabalho, então, de acordo com Emmanuel, é um movimento incessante da vida. Por quê? Porque através do trabalho nós estudamos, nós desenvolvemos habilidades e assim nós vamos desenvolvendo como espíritos eternos. Nós estamos desenvolvendo não é para essa vida, é para a vida seguinte. O que queremos ser na vida seguinte? Preguiçoso que não queremos, não é? Então nós temos que estar nos portando aqui para uma vida futura. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor
em sabedoria e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Então ele está se reportando à frase de Jesus, que nós temos que introjetar essas palavras, para que a gente possa realmente fazer com que nós possamos trabalhar através dessas palavras. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. É uma frase forte, não é? Porque muitas vezes a gente fala, não, hoje eu estou com preguiça. É ruim, hein? Vamos largar disso. Você pode estar cansado. Precisa o corpo descansar? Muito bem, vai descansar o corpo. Mas preguiça é uma coisa que nós temos que tirar das nossas vidas, não é? Começamos ontem nosso humilde labor. E o mestre se esforça por nós desde quando? Ele está fazendo uma pergunta. O labor é o trabalho, né? Então ele disse que nós começamos ontem. E realmente, se nós nos compararmos com Jesus, no sentido de idade espiritual, ele é muito mais velho que nós. E nós começamos ontem. Talvez tenhamos aí 30 encarnações. Por aí. Então, nós estamos começando ontem e estamos com preguiça. Não é? E ele pergunta, e o mestre, que se esforça por nós, desde quando? Desde antes de nós nascermos como espíritos eternos, é verdade? Em todos os lugares do plano espiritual, o trabalho é praticado. Não existe ociosidade. Isso é muito importante nós sabermos. Ou melhor, termos consciência disso. Consciência de que não só Jesus, como toda a pleide de espíritos que estão nos ajudando, eles trabalham incessantemente. Através dos estudos que a criatura pode ampliar seus conhecimentos e evoluir intelectualmente. Então, estudando, nós vamos evoluir intelectualmente. E através dos estudos do Evangelho de Jesus, com a prática deste Evangelho, com todas as pessoas, é que vai evoluir moralmente. Então, assim como o médico estuda a medicina para depois praticar e aperfeiçoar, nós também temos que estudar o Evangelho e colocá-lo em prática. Porque nós viemos aqui na Terra, não foi para comer, não foi para beber, não foi para usufruir dos bens terrenos. Nós viemos aqui na Terra para evoluir moralmente e intelectualmente. Só para isso. E nós nos esquecemos desse detalhe, que nós não podemos passar nesta vida sem nos melhorarmos. E a melhora, ela é devagar, mas é preciso caminhar passo a passo. E a respeito do trabalho, é a mudança de hábitos. Seja amável com você e com os outros. Você é um espírito eterno em evolução, assim como todas as pessoas com as quais convive. Então você tem que entender que você é um espírito eterno, não deve se comparar com o outro, porque cada um de nós temos idades espirituais diferentes e temos experiências diferentes. E nós temos então que evoluir. E para que essa evolução se faça, é isso que eu falei, é o estudo e a prática do Evangelho. E quanto ao trabalho, é preciso que nós possamos rever nossos conceitos do trabalho. Nós precisamos de fazer a oração ao acordar e mentalizar que nós vamos ter um bom dia do nosso trabalho. Nós vamos ajudar as pessoas que nos procuram e que nós vamos procurar fazer o melhor que nós podemos. Mesmo que aquele salário, nós acreditamos que ele seja insuficiente. Há pessoas que dizem assim, não, eu não ganho para desenvolver esse trabalho. Ela acha que ela merece mais. Isso é um equívoco muito grande. Se você está desenvolvendo um trabalho, está sendo remunerado por ele, você tem que desenvolver da melhor forma possível. Tem que dar o melhor de si.
Você não tem que estabelecer o quanto você vai trabalhar devido ao pouco que você ganha. Isso é um equívoco muito grande. E nós temos que rever nossos conceitos a respeito do trabalho. Principalmente as pessoas que estão hoje fora do mercado de trabalho, é preciso que elas reflitam sobre isso. E não ficar de cabeça baixa, achando que elas foram separadas do mercado. Elas não servem mais para o mercado de trabalho. Muito pelo contrário, ela tem que rever, analisar em que ela pode melhorar. Olha, eu estou precisando estudar, porque eu estou vendo que eu estou com pouco estudo, então eu tenho que estudar para começar a entrar novamente no trabalho, no mercado. É isso que tem que ser feito. Porque todas as vezes que você fala em trabalho, as pessoas falam, olha, nós temos aqui uma grande vagas para trabalhadores, mas falta a competência. Então, é preciso que a pessoa entenda que ela tem que estudar para cada vez mais ela estar apta para os empregos que estão sendo ofertados no mercado. Não é assim? Então, se você tem alguém que está desempregado, converse com a pessoa, para ela poder fazer essa análise daquilo que ela precisa de fazer para ela melhorar, para ela estar mais apta, não é, para o mercado de trabalho. E nunca, na entrevista, falar mal do último emprego. Nunca. Em hipótese alguma. Muito obrigado por ter me ouvido. Nós vamos agora, já na sequência, convidar nosso amigo Jason, para que ele possa fazer as vibrações para nós. Muito obrigado por ter me ouvido. Fique com Deus.